Caros irmãos, irmãs, inscritos aqui no canal, saudações cristãs. Irmãos, irmandade, irmãos em geral, vamos ouvir essa palavra pregada pelo irmão ancião, irmão Nenê, do culto da Vila Ré, hoje, 4/10/2024. Palavra foi aos Hebreus, capítulo 12, que diz o seguinte: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Esse capítulo, Hebreus 12, é uma mensagem poderosa sobre perseverança nas provações. O capítulo destaca a importância de manter a fé, mesmo nas dificuldades, olhando para Jesus como o exemplo supremo. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha por uma alegria maior. Essa mensagem nos inspira a continuar firmes, pois cada desafio pode fortalecer a nossa fé. Você encontra força nesse tipo de mensagem? Deixe nos comentários a sua opinião, o seu entendimento. Então vamos ouvir? Deixe seu like, se inscreve no canal. Saudações cristãs. Amém. Amém. Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe na carta aos Hebreus 12. 12 aos Hebreus. Deus preparou também de encontrar meu filho lá no Porto. Ele mora em Lisboa, mas esteve lá no hotel onde eu estava e deu para almoçar com ele e dar um abraço, né? Chega bem. E ela vai fazer uma farinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, os exercitados por ela. Até aqui. Amém. Glória a Deus.
até dispensaria mais alguma coisa, dado a clareza, a pureza e a forma fácil de entender também é o que Deus deu para os hebreus e para nós também. E tudo isso aqui é uma instrução para que a gente não deixa pela metade aquilo que já começamos. E a perseverança que pede aqui tem por finalidade que a gente não desista, ou perseverar exige empenho, exige força, exige atitude, senão a gente não consegue. E a nossa meta e necessidade é a conclusão final. É um dia finalizar o nosso tempo, se a fé nós entendemos assim, e assim é. Quem não tem fé e não entende, não tem da fé, não entende desse jeito, e pode achar que morreu, acabou. E não morreu, acabou não. Por isso eu deixo exemplo para tudo isso. Mas então é necessário essa perseverança, e ela é realizada no meio das provações. Irmãos, nós temos algumas dores, angústias que passamos, elas acabam não sendo provações, elas são frutos das nossas imperfeições mesmo. Tem coisa que a gente age e dá uma tribulação para a gente. E até coisa que a gente não sabe passar, não sabe chorar. Mas como nós não somos perfeitos, a gente age de uma forma que não deveria, põe a mão onde não devia, fala o que não devia, vai onde não devia, faz um negócio que não deveria ser feito, procede de uma forma equivocada. Às vezes traz problema para a gente. Isso é uma coisa, consequência de falha nossa. Mas Deus se serve disso até também para nos orientar. E quem quer aprender, aprende, tira proveito. Deu errado, eu vou procurar daqui para frente me corrigir, eu vou observar melhor, eu não vou correr como eu estou correndo. Eu não vou mais onde eu fui e dei errado, eu não vou falar do jeito que eu venho falando, não vou mais, não vou agir do jeito que eu venho agindo, porque a cada vez que eu faço isso, dá errado. Então, tira proveito, a gente tem que tirar proveito. A pessoa corre demais com um carro, bate aqui, bate ali, se não tira proveito, um dia morre. Não tira proveito. Bem, estou no emprego, não cuido direito, falto muito, não trabalho bem, não tenho o rendimento que a empresa espera, o perfil que ela viu em mim, agora eu não atendo mais, aí daqui a pouco eu posso ser mandado embora. E aí vem consequência, não é aprovação, aí já é consequência de uma falta de cuidado da gente. A provação é outra coisa. Provação é aquilo que veio para Jó, e Deus é quem deu o testemunho dele, não foi erro dele, não foi falha dele. E aqui fala na perseverança no meio das provações. E nós temos até o hábito de pôr tudo numa conta só. Às vezes a gente erra, vem a conta e a gente é inimigo, mas a gente precisa parar e refletir, porque se a gente refletir, não tem como parar de chorar, mas dá para chorar menos, sofrer um pouquinho menos, parar de bater a cabeça para cá e para lá. É assim. A gente aprende isso em família. Fala, bom, eu falei isso, uma vez deu uma guerra. Aí falei outra vez, virou outra guerra. Então continua falando, você vai morrer na guerra. Então a gente vai aprendendo.
o manejo das coisas, o equilíbrio, a forma. E a paz não tem dinheiro que pague. E se a tua casa está sem paz, leva a paz para a tua casa nesta noite. Porque quem não tem paz não vive. E, em alguns momentos a falta de paz é decorrente de algum ato da gente que faz a gente perder a paz, ou pelos outros. Então, viver no meio das provações é necessário perseverança, irmão. Perseverar é manter, é se empenhar, porque tudo que é bom não vem na mão, a gente tem que buscar. Glória a Deus. Né? A gente, para ter água em casa, essa água vem de longe, vai tratada e vem do rio, que vai para uma represa, que vai para outra, até chegar lá na tua torneira, lá na tua casa, lá no teu chuveiro, porque sozinha ela não vem. Tudo que é bom, tudo que é útil. A maçã que come tem que plantar, só planta e larga. Persevera em cuidar, senão o pulão come. Falta água, faz parte do perseverar. Faltou água, a planta morre. Então tudo que a gente quer, independe, precisa buscar. Quem quer ser doutor não consegue ser sem estudo. Quer ser um químico, quer ser um engenheiro, um advogado, um juiz, seja o que for, tem que se empenhar e se perseverar na busca. E tem outra, uma vez alcançado, não acabou as coisas. E tem a dor de nunca ter tido, e a maior dor é de perder o que teve. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos ajuda aqui, que quem está chorando para ter o que é justo, para ser o que é justo, que Deus atenta para o seu pedido e para a sua preocupação. Mas tão logo Ele te dê e te faça chegar onde você deseja, você não perca, porque o choro é maior. Dê glória ao Senhor, porque se nota que está perdendo algo que já te fez tão bem, acorda. Glória ao nome do Senhor. Acorda mesmo de verdade. Que a gente tem que lembrar das coisas passadas, né? Eu tinha uma amiga, até ele está bem, coitadinho, do diabético, a gente andava muito junto, só que a gente era garoto, a gente era criança, né? E ele gostava de caçar pássaro, eu ia com ele, alguns depois de pego eu soltava. Aí teve um dia que ele pegou um pássaro muito bonito, um assalpão, e depois de pego ele festejou tanto, que era um pássaro raro, mas o pássaro não se bateu, ficou quietinho, e quando se bate, aperta, que o pássaro quer escapar, mas o pássaro ficou quietinho. Nesse ficar quietinho, ele descuidou, abriu a mão um pouquinho, graças a Deus o pássaro foi embora. Então a gente vai afrouxando as coisas e não persevera no cuidado, o pássaro voa, a alegria voa, a paz voa, o bem-estar voa, a oportunidade vai embora, a graça pode sair do nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Perseverança. A nossa vida no caminho de Deus depende dessa busca constante, desse cuidado constante. Senão a gente acostuma com culto, acostuma tocar, acostuma com ouvir palavra, acostuma com testemunho, acostuma com disciplina da igreja. E a gente vem, não aprende, não aplica, e quando pensa que não, eu tive e não tenho, eu senti e não sinto, eu vi e não vejo, porque o pássaro voou. Glória ao nome do Senhor. Provações não faltam, elas acabam nos fazendo bem, pois o próprio salmista
Disse assim num lugar: eu antes de ser afligido, eu andava errado. E aqui fala da correção. Essa correção que fala não é para destruir ninguém, não é para pôr ninguém fora da graça, não. É uma forma de amar. Como que pai e mãe manifesta amor pelos filhos? De vez em quando, um presente, um chocolate, mais uma outra coisa que a criança gosta, um passeio, uma roupa, um tênis, enfim. Tem muito jeito de dar para o filho ele se sentir amado, né? Beijado, abraçado, mas também tem outro jeito de dizer eu te amo. Você não me fala mais desse jeito, você está falando palavra que não deve falar que eu não te ensinei. Você está indo onde não era para ir, você está mentindo e a gente não te ensinou a mentir. E vem uma correção. Essa correção quer dizer, eu te amo, você não pode ser assim não. Eu deixei você ir até a esquina, você foi para outro bairro, para outra vila. Então, ó, daqui para frente vai encurtar a distância, o limite. Você está indo longe. E Deus deixa a gente comece um pouquinho longe, e vai indo longe, vai indo longe. Essa palavra é para exercício da consciência de todos nós que aqui estamos. Se você está indo longe, não foi o que é, ou já foi o que hoje não está sendo, em atitudes, em comportamento, em liberdades com o sexo oposto, e na vida as mentirinhas e as mentironas, e as amizades que está te levando, te induzindo ao erro, e você está indo longe, hoje está aqui de novo quem te ama, porque ele está vendo tudo, e não quer te perder não, e sabe de uma coisa, ele vai te dar uma puxadinha para perto, você não se perder. É um jeito de amar, é um jeito de amar. O filho pródigo se cansou da disciplina da casa e saiu. Pai, não, é parábola, mas vamos ficar dentro da parábola. O filho quer ir, não vai. Conselho, um dia, um mês, um ano, não sei, até que vai. Você quer? Então eu te dou corda, pega, vai embora. Então, talvez até o portão. Não vai, filho, volta, pensa, estou indo. Então vai. Bom. Lá veio as consequências de ter ido. Aí você foi. Fez o que você quis fazer, agora eu vou te trazer para perto. Glória a Deus. Você tinha mala? Tinha, agora não tem nenhum mala e nem o que pôr na mala. Não tem nem o que comer. Aí eu comi as bolotas dos porcos. E está escrito lá que ninguém dava nada para ele. Quem deu corda agora puxa. O senhor fecha aqui, fecha lá, fecha aqui, fecha lá. Tira alegria. Você pode beber para ter alegria, só vai te fazer mal. Você pode ficar fora de casa, chega de madrugada para tentar ficar alegre, não fica. Você vai ser escravo da maldade. Aí se vai no estádio, se o time ganha ou perde, você só perde. Se bebe para se alegrar, é só angústia e pobre da família. Santo Deus, aleluia. Se é arrogante para tentar extravasar, e Deus então... E Deus nem precisa fazer nada com a gente para cercar a gente. Se Ele mexer na alegria, tirar o prazer dessa alegria, pode... Eu não sei como é que fala essas contas que é especial pro cliente do banco, que você tem vantagem, fala, irmão, ajuda eu. Não, crédito enforca a gente aí. Glória a Deus. Prime, né? É Prime? É isso aí, né? O sujeito liga lá, já vem o dinheiro voando. Não precisa pegar fila, não precisa nada. Glória a Deus. Pode ter isso, Deus tira alegria. Acabou o euro, real, dólar, a cama, o colchão, só falta cantar para você dormir. Nem que ele cantasse, você não dorme.
Aleluia. Deus te quer para perto e você não acorda, então não te deixa dormir. Mas hoje Ele quer você perto dEle, mas Ele quer que você dorme também. Você não quer aceitar? Aleluia. Mas eu vou lá agora tomar isso, eu vou fazer umas academias para... Pode cuidar da saúde. Pode. Que a gente encontra gente na rua, hoje não dá para falar que eles estão pirados, porque eles põem os aparelhos sem fio e vai, atropela a gente, sacudindo o ombro e vai. Eu vi um homem agora fazendo isso na viagem, ele estava tão distraído que ele entrou debaixo de uma árvorezinha na calçada cheia de espinho, mas eu não tive como não rir, não é? Falei, vai! Glória a Deus. Vai ouvindo isso daí. Glória a Deus, irmãos. Vamos ser perseverantes no meio das provações, nos abertos. Deus te ama, me ama, nos ama. Glória ao nome do Senhor. Vamos viver uma comunhão, viver mais próximo, mais unidos entre nós, um sentindo a dor do outro, se alegrando com a alegria do outro. Um pé de oração para se ver livre. Vamos orar de fato por este irmão. Vamos dar glória a Deus quando alguém fala, era maligno, mas agora não é mais. O outro veio aqui também, deu glória ao Senhor. A gente dá glória com ele, dá glória com ela. Persevera, não desista que vai dar certo. Deus vai te ajudar. Senhor vai te ajudar. Por que José tinha uma liberdade maior? Porque era um filho de confiança, não é? Os outros seus irmãos não tinham credibilidade, porque falava que estava aqui, estava lá, falava que estava lá, estava acolá. Então, tinha que viver atrás, eles não plantaram credibilidade. E nós temos que ser cristão aqui no trabalho, aonde nós estivermos, perto de quem quer que seja. Mas se perceber que eu sou crente, é capaz de me mandar embora. Mas não é Deus que te abre a porta, não é Deus que fecha a porta. Glória ao nome do Senhor. Ama o Senhor acima de tudo. Cumpra teu papel como um bom funcionário, uma boa funcionária. Se é um gerente ou um diretor, capricha. Não seja arrogante, não pisa em ninguém, não prejudica. Dá para ajudar, ajuda. Que Deus te ajudará. Pensa na dor dos outros. Mas esse aqui não adianta, que ele não vai para frente. E curva um pouco, dá uma mão. Às vezes ele foi no limite, não é maldade nenhuma, mas, como diz, no mundo dos humanos a gente é apenas um número. Mas que a gente não seja um número. Não. Que lá no caixa do banco você não seja apenas um caixa. Que lá do outro lado, recebendo, cobrando, devolvendo dinheiro, você seja, como fala de Maria, quando fala da Maria, Maria era aquela que ungiu. Quando fala do caixa, do mecânico, da enfermeira, como hoje nós ouvimos, não é? Quanta glória ao Senhor. Quando falar desse ou daquele que há, aquele lá é um anjo, aquela lá é um anjo. É mais do que um profissional, é mais do que um patrão, é mais do que um gerente, é mais do que um diretor, é mais do que um músico, é mais do que um porteiro, é mais do que um ancião, é mais do que um diácono, é um anjo, é um homem de paz, é mais do que um auxiliar da porta, é pacienciosa, é cuidadosa, é carinhosa, é ajeitosa, é um instrutor da música, é mais do que um instrutor, ele é um pai, ele ajuda, ele aconselha, ele estimula. É a palavra de hoje, irmãos, que Deus está mandando aqui. E Deus está aqui porque na oração que fizemos ali no sofá para vir para cá, pedimos: Senhor, enche a igreja de vida, de alegria, faz a gente voltar para casa feliz.
Que tem uma grande nuvem de testemunhas, né? E aí recomenda, para não ir longe, né? Que a gente deixa todo o embaraço. Embaraço não deixa a gente. O embaraço nos negócios, você embaraçou, pode ganhar muito, você não resolve. Está embaraçada a tua vida em alguma coisa. Tudo depende do que faz. Se estiver embaraçado, não tem progresso, não avança, não melhora. Aqui fala para deixar o embaraço. Não dá para servir o Senhor, crescer no Evangelho, permanecer na fé embaraçado. Embaraçado. Tem gente que diz tão embaraçado que ele pode começar às 4 da tarde, se arrumar para vir para o culto às 7h30, que chega atrasado, está tudo embaraçado, não consegue, não enrosca tudo. Mas é uma noite também que Deus vai desembaraçar muitas vidas que estão aqui. Deus vai te desembaraçar profissionalmente, vai desembaraçar-te nos teus estudos. Tua casa está embaraçada, até hoje está. Volta para lá, que a palavra vai cumprir. Deus vai soltar a tua casa. Se embaraçar, a mente está embaraçada, não tem raciocínio, não enxerga as coisas, não é? Aqui está falando para deixar. Então tem coisa que você não por que deixar, porque tem embaraço que a gente mesmo busca o nosso capricho, falta de humildade, teimosia. Perseverança é uma coisa, teimosia é outra. Precisa ver se a gente é perseverante ou é teimoso, ou teimosa. Também não precisa perguntar se eles estão gostando da palavra, porque eu estou e todos nós estamos, porque é a palavra de Deus. É do Senhor a palavra. Mas não vai pôr o pé nas coisas para ficar embaraçado. E o pecado está muito perto. O pecado está perto, irmão, está por todo lado. O mundo, o ar, enfim. Por isso que pede perseverança nas provações. Porque o pecado está muito perto e a gente não deve brincar com isso. Precisamos estar muito atentos. Aí falou do Cristo, né, que o autor, consumador da fé, e pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, e tudo isso vai deixar cuidado. Se a gente ficar valorizando, tem gente que é assim, irmãos, valoriza coisa negativa, valoriza, faz questão de deixar dentro dele mágoa, sentimento, e põe na cabeça uma coisa e vive com aquilo, dorme com aquilo, acorda com aquilo. Eu tive irmão lá, quando eu olho para ele, quando eu penso nele, não sei, não vou pro jeito dele, não vou pro jeito dela, ela não me entra no coração, né? E fica enrolado com essas coisas. De suspeita, um saudou e sorriu, está falando de mim. Não é eu, até Deus está me revelando que ela não me ama, que Deus que está te revelando coisa nenhuma, você que tem o coração cheio de mágoa, hoje Deus te lava pela palavra. Glória a Deus, que faz mau juízo daqui, mau juízo de lá. Isso não é vida, irmão. Isso não é vida. Ficar preocupado com o que os outros falam de mim. O que será que pensam de mim? Você nem queira pensar. Deus não deixou a gente saber o que outros pensam. Ainda bem que é assim. Graças a Deus. Eu até noto que quando eu entro na igreja ninguém olha. Você quer que te aplaude? Aleluia! Quer que
Dá glória a Deus. Você encontrou um cantinho para dar glória a Deus, para louvar, para ouvir a palavra. Olha, irmão, é uma palavra que aconselha, que ilustra, mas olha, nesse minutinho final, Deus pode mandar uma boa chuva aqui no nosso meio. Aleluia, que ela vai soltar os teus embaraços, tua vida vai ganhar um novo rumo, uma nova direção. Glória ao nome do Senhor. A graça é maravilhosa, ela é inimaginável. A gente vem para a igreja, não tem noção de nada. A gente ora, Senhor, a Bíblia eu levo, mas a palavra eu não tenho como levar. Eu vou levar a Bíblia, mas leva a palavra na igreja. A Bíblia veio, a palavra chegou. Ouve a palavra de Deus. Vamos lutar pela causa da nossa salvação. Vamos ficar embaraçados com aquele falou, com aquele olhou, que aquilo nos... Isso não é vida. Preocupa-te em amar os outros, esquece o ser amado, porque é consequência de quem ama. Quer ser bem visto, ame sem esperar. Quer ser respeitado, respeite sem esperar o respeito. Faça tudo com naturalidade, com muita simplicidade, pureza. Seja velhinho de caminho. Seja velhinha de caminho. Vamos deixar essa tabuada de 2 mais 2 aí. Você ainda está dando 5. Você está errada a sua conta. Glória a Deus. Olha, que o Senhor corrija quem ama açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho. Mas tem quem não suporta. Não vou nem naquela igreja lá, porque lá de vez em quando vem as cartas dos Coríntios. Eu amo Salmos 23, Salmo 91. Glória a Deus. Mas olha, seja onde for, que a palavra vier por Deus, nela tem a expressão exata do amor, do cuidado, do amparo de Deus. E hoje, quando cheguei, fiquei dando uma olhadinha pro irmãozinho, deu para ver a angústia que ele estava. Ou que estava, mas que Deus ajude que nem ele, nem ninguém que aqui está volte para casa angustiado, porque aquele que te ama vai cuidar de ti. Aleluia! Vai te desembaraçar. Tua vida está enrolada. Aqui no Três Maria, um dia não sei, alguém que fez isso, né? Amarraram um cordão no pé de uma pomba, nas 2 perninhas, e um saquinho plástico, de forma que a pomba, quando voava, enchia de ar aquele saquinho plástico, e ela voava. Eu fiquei com pena da pomba, e graças a Deus passou um carro e não passou em cima dela, mas ela ficou embaixo do carro. Pedi para o moço parar. Falei, para aí, que tem que desembaraçar a pomba, você não sai do lugar. Aí ele desceu, me ajudou, pegamos essa pomba, tiramos as linhas da corda, e vai que você está desembaraçada. Aleluia! Hoje Deus te solta, Glória a Deus! te liberta, voa! Glória a Deus! Deus seja louvado. Amém!